Irmão, fomos crescendo, eu fui o primeiro músico também. E fui considerado mocinho, porque os irmãos eram de longe de atender a obra de Deus. Atendi alguns tempos sendo moço, mas há 18 anos o Senhor tem me separado no ministério. Eu casei na sexta, sábado estavam orando para mim para ser cooperador do ofício ministerial. Fiquei 7 anos de cooperador do ofício ministerial. Depois de 7 anos, já fazem 11 anos que Deus tem me separado para o ministério de ancião também. E damos graças a Deus, que eu dizia: Senhor, faz sinais nos nossos ministérios, para que aumente a nossa fé. E um dia eu estava, que a gente leva aqueles gêneros antes para a feira, e chegou uma mulher, e ela disse assim: você é o Leandro? Eu disse sim. Aí ela fez uma saudação diferente, eu respondi amém. Ela começou a chorar. Eu disse: por que a irmã chora? Ela disse: irmão, aconteceu que nós fomos abandonados no interior, a 40 quilômetros de divisa com Piauí. Tinha um pastor que cuidava lá e foi embora. E nós estamos sem nenhum pastor. E nós oramos bastante. Eu tive um sonho que entrou um varão e dizia assim: vamos comigo para a igreja. E ela dizia: mas aonde é a igreja? Não tem ninguém que atenda. Ele dizia: não, nós vamos congregar na igreja com o irmão Leandro. E ela acordou com aquela palavra na sua cabeça. E ela começou a procurar nas cidades aonde era que tinha uma igreja que tinha um irmão Leandro. E ela soube que na Poranga tinha eles lá nos chamam também assim de pastor, na humildade deles, sem compreender. E chegou e tinha ido lá em casa, e a mamãe disse que eu estava na feira. Quando ela chegou, disse: sim, eu sou o irmão Leandro. Ela começou a chorar, me abraçou e disse: nós queremos congregar onde você congrega, porque um varão de branco falou que ia congregar contigo. Naquela hora, irmão, o Senhor nos visitou. Eu disse: onde a senhora mora, dona Raimunda? Ela falou a localidade. Eu disse: eu sei onde que é. Quando ela disse: quando é que o senhor pode atender um culto lá? Eu disse: olha, no outro final de semana, é um sábado, eu vou juntar os músicos, a irmandade, e nós vamos atender um culto lá, tá bom? A reunião para a evangelização. Ela chorou e disse: olha, tá todos nós crentes esperando o irmão lá. Eu disse: pode esperar que nós vamos. Chegou naquele final de semana, irmão, nós tínhamos uma D10 e um Jeep. Então eu peguei o Jeep, porque a estrada era tão ruim, porque só areia, tinha que ir num 4x4, um Jeep Williams, que era o do meu avô. Então eu botei 8 irmãos com a minha esposa aqui num teclado, a pilha, que lá não tinha energia. Coloquei 8 músicos, eu e minha esposa num Jeep. E nós fomos naquela alegria, cantando. Aleluia. E uma hora que iria atolar o Jeep, nós traçávamos, os irmãos diziam, botava pau e nós passávamos naqueles bancos de areia. Quando nós estávamos chegando na comunidade, irmão, nós não sabíamos. Era a última novena daquele interiorzinho. Quando nós estávamos entrando, o nosso Jeep era verde e o Jeep do bispo é verde também. Nós estávamos entrando na cidade, era a última novena. Tinha uma multidão, irmão, bem na entradinha daquela cidade. Quando nós chegamos, eles disseram: o bispo chegou, e foi fogo de artifício. Pum. E aquele povo andando atrás daquele Jeep, e nós dissemos: meu Deus, nunca tinha sido recebido com tanta alegria. E nós ia indo, irmão, e aí a irmã falou que a casa dela era atrás da igreja católica. Então nós ia fazendo percurso e aquele povo atrás. Quando nós chegamos na frente da igreja, nós demos a volta, fomos lá para saber onde era a casa da irmã, um terreninho dentro do mar. Eles disseram: não é o bispo não, é os crentes. Irmão, e nós pensávamos que estava nos aguardando com aquela alegria. Chegamos lá, irmão, a irmã Raimunda disse assim: irmão Leandro, eu não lhe contei, só tem um problema. Meu esposo, ele está bêbado e soube que ia ter o culto. Ele está com facão, tem desde o dia que ele
ele soube que vocês iam vir, que ele amola um facão, disse que era para dar panada de faca nos crentes que viessem e marcar um culto no dia da última novena. Ela disse, pelo amor de Deus, irmão, não vai poder ter o culto não entra dentro de casa. Eu disse, irmã, o Senhor nos enviou aqui, irmã, o Senhor não deixará nenhum mal suceder contra nós. Aquele homem estava lá no quintal, disse, deixa eu ir falar com ele. A irmã, ela começou a chorar, os irmãos disseram, não vai não, minha esposa segurando o meu braço, filho, não vai não. E aquele homem começou a dizer, entra crente, que hoje eu te mato, entra dentro da minha casa. Eu clamo o sangue do Senhor Jesus, Deus me visitou. Eu entrei de casa dentro, quando ele estava riscando aquele facão, diz, a paz de Deus esteja em teu coração. O homem desmaiou, irmão. Glória a Deus. Quando o homem desmaiou, eu peguei o facão, a esposa veio e ele caído no chão. Depois de uns 10 minutos ele levantou, chorou, ficou de joelho, beijava meus pés, abraçava. Eu dizia, levanta, levanta, hoje é o culto, a salvação chegou à vossa casa. Naquele presente momento, nós estávamos todo cheio de barro, irmão, todo vermelho, que o jipinho andando. Nós dissemos, irmã, nós vamos tomar banho, onde tem um açude? Ela disse, irmão, aqui só tem um açude daquelas águas barrentas que o Denox faz. Eu disse, vamos lá. Ela disse, olha, irmão, o exército veio trazer água. Irmão, o pessoal deixa uma semana os baldes d'água na fila, para quando vê um carro-pipa com exército, cada um tem direito num baldinho d'água. Aquele balde é para cozinhar e para beber, um tambor assim. E eles colocam as crianças, irmão, as mulheres brigam, saem no tapa por causa da água. O exército separa um, separa outro, e vem aqueles carro-pipa para entregar aquela água. Quando nós vimos aquilo, a irmã disse assim, olha, mas eu colhi uma aguinha para os irmãos se assear, que é lavar o rosto, as mãos e os pés. Eu disse, irmã, a irmã sofreu tanto por uma água dessa. Se eu pegasse essa água que a irmã pega para beber, eu lavasse meu rosto, minhas mãos, meu pé, eu faria como Davi. Vocês quase perderam a vida, essa água é para vocês. Vamos então buscar água lá naquele lugar, mas é uma água barrenta, irmão, uma água vermelha, não é essa água potável como se diz. Quando nós pegamos as vasilhas, eu peguei o jipe e fomos com os irmãos, nós abrimos o cercado. Quando entramos, estava pegando água, veio um homem com uma garrucha, uma espingarda dessas cartucheiras e disse assim, derrama a água de volta, crente. Crente não pega água no meu açude. Eu disse, mas meu Senhor, quem fez esse açude foi o Denox, mas foi na minha propriedade. Se é na minha propriedade, é minha. O filhinho da irmã disse, pelo amor de Deus, irmão, ela tira de chubim nós quando nós queremos vir buscar água aqui. Então eu derramei a água e disse, meu Senhor, mas saiba que a água caiu do céu. É Deus que manda a chuva e criou, não é do Senhor. E ele falou alguma coisa, mas vamos orar a Deus. Saímos. Então nós, quando estávamos ajeitando, veio o sargento e disse, quem é o responsável? Nós íamos fazer o culto na casa da irmã, estava quase atrás da igreja católica. Ele chegou e disse assim, olha, o bispo, depois quando o bispo chegou, o povo não estava mais esperando ele ficou com muita raiva, porque que não tinha fogos de artifício, não estava o povo esperando. E ele disse, mas nós confundimos com os crentes. Ele disse, pô, então chama aqui o delegado com o sargento. Não pode ter culto de crente, hoje é dia de... E falou o nome de uma das santas que era padroeira daquela localidade. Ele disse, ó, seu Leandro, não pode ter o culto. Ele disse, mas seu sargento, nós viemos de tão longe, que hora é a missa? 7 horas, mas vai ter o leilão, vai ter isso, vai ter a banda de música, vai ter... E foi explicar, disse, nós podemos então fazer 4 horas da tarde? Ele disse, olha, faz antes que o bispo, que ele está lá na outra fazenda, está comendo, está almoçando. Se vocês fizerem 2 horas da tarde, ele não vai estar lá no almoço com todo mundo lá e ele não vai perceber. Então eu chamei os irmãos e disse, irmão, vamos fazer então culto. Veio aquelas pessoas que eram daquela igrejinha e eu disse para os músicos, vamos tocar uns hinos antes das pessoas. 8 músicos, a minha esposa organista com teclado. Eu disse, toca aí, irmão.
mas toca gostoso. E aqueles instrumentos que vai para nós, aqueles trompetes, irmão, em dó, que tem que botar força. Então os músicos só tocam rachando mesmo. A 10 quilômetros escuta os músicos tocando. E aqueles meninos estouravam o pulmão, irmão, mas tocava para valer. Quando eles começaram a tocar, começou a vir o povo todo em volta da casa da irmã Raimunda. E eu disse assim: o povo está chegando. Chegava uma pessoa e dizia assim: é a banda de música que chegou. E eles achavam que vinha as crianças, vinha a bandinha de música tocando. Nós dissemos: irmã Raimunda, vamos fazer no terreiro? Eles falam: o terreiro é para botar as criação, o gado vem à tardinha para dormir na frente da casa. E um terreiro nós botamos, nós ficamos em cima da calçada. E o povo começou a juntar, tocou 2 hinos. Eu disse: não, toca mais uns 3. O povo está achando bom, eles iam tocando e começou aquela multidão chegando. Quando chegou, eu disse: 3 horas da tarde, meu Deus do céu, vamos então atender a reunião. Quando começamos a atender, as pessoas disseram assim: é dos crentes, não é a banda de música não, é os crentes, nós tudo de terno. Então as pessoas da banda de música usam uns terninhos também, e eles pensavam que era a banda de música. E nisso iniciamos, mas explicamos: quem quer ouvir a palavra de Deus, não se retire. Mas muita gente ficou interessado pela música, que isso é uma novidade lá nessa época. Então nós fizemos, tocou 3 hinos, depois nós dobramos o joelho e nós levantamos da oração. E antes dávamos essa pergunta: alguém tem alguma dúvida do Evangelho? Se tiver uma dúvida, nos pergunte, que dentro das Santas Escrituras vamos esclarecer. Naquela hora, um homem levantou a mão. Eu disse: pois não, senhor, você tem uma dúvida? Ele disse: sim, eu sou presbítero da igreja. O irmão sabe o que aconteceu? Eu disse: não, mas eu vou fazer uma pergunta. Vocês é da igreja de Elias? Eu disse: mas quem é Elias, irmão? Aí ele pegou, levantou a Bíblia: Elias da Bíblia, irmão. Elias é a igreja de vocês, é a igreja de Elias. Eu disse: Elias era meu irmão na fé. Irmão, a gente é ousado para falar, era meu irmão. Aquele homem começou a chorar e disse assim: eu vou contar, o senhor não sabe, né? Nós, de um pastor, nós fizemos uma corrente de oração de 70 dias de jejum e oração. Nos 70 dias você vê a condição da chuva, o irmão contou da chuva, Deus pediu para contar essa obra também, trouxe avante. E isso daí, e nós fizemos, nos 70 dias, não choveu nada, foi um escândalo. Está vendo a nossa igrejinha? Foi toda apedrejada. O pessoal se revoltaram que ele pregava, dizendo que com 70 dias chover. Então, como não choveu, os pessoal ficaram tão revoltados que apedrejaram a igreja, irmãos. Naquilo, eles disseram, ele ficou tão envergonhado que foram embora. Nós ficamos sem um pastor. Então, nós soubemos, a irmã Raimunda falou de vocês, dessa igreja, e chamou. Se vocês forem o Deus de Elias com vocês, nós todos vamos ser desta igreja, da congregação cristã. Naquela hora, irmão, ele diz: vocês são mesmo? Os irmãos olharam assim para mim, eu disse: somos sim, irmão. E ele diz: então se vocês orarem e choverem, nós vamos todos ser servos de Deus. Naquela hora um gritou: eu quero é ver comedor de feijão fazer chover. Eles usam esses termos lá no Nordeste. Irmão, chegou a hora da palavra. E o que nós ia dizer que o povo ficar agora olhando? Eu olhava para aqueles irmãos, tem uns músicos que gostam de pregar. Eu disse: agora a tua vez, irmão, vem exortar a palavra. Ele: não, Deus não deu nada. Eu disse: irmão, Deus mostrou para o irmão, Deus não deu nada mesmo. Não, irmão, estou em paz. Naquela hora todo mundo olhando, Deus me visitou e mostrou a palavra, aonde Elias prediz a abundância que iria chover a cabo. E eu comecei a ficar com medo. Eu disse: Senhor, mas essa é a palavra. O Senhor disse: essa é a palavra, meu filho. Naquela hora eu abri a palavra, e quando comecei a ler, aquele povo começou a dar glória a Deus tão alto naquela igreja. E os irmãos começaram a regalar os olhos para mim, dizendo: e agora? Terminou aquela leitura da palavra, o Senhor diz: ordena-te por esta palavra, que hoje vai chover neste lugar. Nós começamos a falar do
da promessa de Deus, do reino do céu. E ao final mandava o moço dizer: Giade, o que tu vê? E ele dizia: não vejo nada. Então o Senhor dizia: continua pregando. E foi vendo até que ele diz: eu vejo uma mão. Quando diz ver uma mão, ele diz: então anuncia, passa na frente de Acabe que vai vir chuva. Depois de um tempo, irmão, quando vai chover no Nordeste, alguém que é nordestino cria torre, as nuvens vão subindo assim, e as nuvens formavam como uma mão igualzinha também. Quando eu olhei, irmão, era 4 horas da tarde, aquela torre subindo, Deus falava: ainda antes da noite cair, a água cairá neste lugar, e verá que existe Deus de Israel, Deus no meio deste povo. Irmão, terminou aquela palavra, nós dobramos o joelho, relâmpagos, trovão já cobriu o lugar, e Deus nos visitava. Terminou aquela reunião, o Senhor diz: vão embora. Nós montamos, já estava gotejando, a chuva foi tão forte, não teve novena, não teve leilão, não teve missa, e nós fomos embora, irmão. No ano de 2003, quem tiver lido o jornal, nunca choveu tanto no estado do Ceará. O distrito é chamado Cachoeira Grande porque tem uma cachoeira de pedra. Há mais de 30 anos não caía água nessa cachoeira. Com aquela chuva, daqueles dilúvios daquele dia, o rio Macambira, que é o rio Capivara, voltou a correr água. A cachoeira voltou a ter água. Glória a Deus. O açude daquele homem que não deixava crente chegar, a água foi tão forte que arrombou o açude do Denox, criou um açude natural atrás da casa da irmã Raimunda. Glória a Deus, aleluia. Irmão, e a obra de Deus floresceu. Nós passamos um mês sem poder atravessar o rio para atender o culto e chovendo. Com um mês nós voltamos. Em vez de ter o culto na casa da irmã Raimunda, aqueles irmãos tinham pintado toda aquela igrejinha, tinham botado o nome Congregação Cristã no Brasil. Glória, nós chegamos na casa da irmã Raimunda, é o culto? Não, irmão, é na nossa igreja. Nós chegamos, estava cheia da igreja. Quando fomos anunciar, eles disseram: nós para que fazemos para nós servir a Deus nessa igreja? Então somente creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, sejai-vos batizados, sereis salvos. Teve o primeiro batismo, Deus chamou 18 almas daquela localidade. A irmã Raimunda é da obra da piedade, o valente do facão é o porteiro, o filho dele é o cooperador da obra de Deus, e o Senhor oficializou aquela obra também. Agradeço a Deus por tudo. Tinha algumas outras obras e outra oportunidade o Senhor também nos enviará. Trago saudação e levarei as vossas. Saudade de Deus, dê a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.